Oi, gente. Estamos ao vivo aqui agora. Vamos esperar um pouco aí a pessoa começar a entrar, mas vamos logo atrás do professor Renato. Convidar ele aqui. Renato. Andrews, Porto, Renato. Lá. Oi, Oba! como é que vai? Tudo bom? Tudo bem aí? Deixa eu pôr meu Graças a lugar Deus, aqui. tudo bem. Põe aí. Ajeita aí. Tá bom aí? Escondeu a careca? Pô, tá ótimo. Esse um pouco. Hoje até, a Manu até cortou meu cabelo hoje. E eu disse, ó, cuidado aí, porque senão começa a aparecer muita careca aí. É bom que pelo menos a live de hoje não é o Mauro, né? Que ele tem Não. muito de cabelo, Se, então. se fosse o Mauro aí era propaganda de shampoo. Ele não perde um fio Não. E nem fica e branco, vai né? falar que é mais novo que eu daqui a pouco. E nem fica branco. Eu aqui, cheio de cabelo Então, branco aqui já. Eu acho que ele não tem menino, né, Renato? E aí fica sem estresse nenhum. vai cair de uma vez também, falar pra Ingrid. Nós que temos dois, né? Nossa senhora, nem faz. Como é que estão as meninas aí também? Também em casa, Graças a Deus. né? Já, acho que cansaram já de ficar em casa, E as aulas estão online aí ainda, estão? Campinas? online. Tem muita Uhum, previsão não de volta ainda. uhum, Saiu da fase, aqui divide em fase, né? Tava na fase uhum. vermelha até semana passada. Daí Sim, agora vai começar a reabrir, mas escola mesmo, faculdade, vai demorar ainda. a Então, Hugo entrou aí, ó. pra- eu vi o dele ontem. Ele é outro que tá A cabeludo. Hugo. Não, o Hugo não vai perder o cabelo, não. A gente falou que era fator de risco, é fator de risco para calvície. A gente só não avisou Aí, tá vendo? Tá o vendo? que é o fato de calvície. Na live ficou Fator tudo de risco para aparecendo. calvície é o segundo filho. Foi muito legal do Hugo ontem. Foi, do Hugo foi muito legal, cara. Muita gente elogiou bastante a live dele. A Ainda do hoje ontem que é antes de repercute ontem. ainda a live Foi do amarelo. antes de ontem. Ontem foi a Maraísa. Maraísa também foi Foi. super legal, cara. Agora a gente deu um azar danado na Maraísa, porque no final travou aqui o meu computador, não sei por quê. E É, eu não consegui salvar a live dela, cara. Pô, fiquei muito triste. É é, tanto que eu acho que eu vou fazer outra live com ela depois, só para gravar de novo. E ela ia mostrar vários casos lá legais, que só de endopério, né? E acabou que não deu certo, né? Não gravou. Mas enfim, valeu a pena. eu tenho que pôr no modo avião, é isso? Para não ficar recebendo mensagem? Não Não, acho que não, Rê. precisa fazer Assim, nada? não, só a internet é boa aí, não é? É, só pro gasto, vamos ver. Então pronto. É só estar É perto mais aí se do ligarem roteador da aí. internet, tá bom. Não, se ligar, tu só recusa. Ontem, inclusive, ligaram pra mim no meio da live também, eu só recusei, foi rapidinho. Viu? Foi bem É, tranquilo, bem tranquilo. Aqui também, Rê, a gente tá tudo online, né? A Luma e o Arthur estão todos online ainda. E a previsão é 22 de setembro, mas eu acredito que não vai voltar esse ano mais, não. As aulas das crianças, né? As é. faculdades estão todas no EAD, né? Todas. Assim, Só, acho que acho que só a Universidade Federal que vai voltar ainda.
Ou A já gente voltou? Não a lembro. gente vai conseguir dar, acho que a parte prática de laboratório, e mas a clínica não, e acho que a aula vai ficar online mesmo. Na Essa aula semana não tem começou como. alguma coisa a mudar, sabe? Então Sei. vamos ver aí pra frente como vai ser. Mas Né? e lá tá todo mundo bem, os professores estão todos bem. Salum, todo mundo. Então, Renilson, de Covid Márcio, pelo menos, Chico, tá todo mundo bem. Carinho, todo mundo. Todo mundo em casa, Graças a Deus. é, todo Trabalhando de mundo casa. vacina, tá todo mundo em casa trabalhando, né? Não para, o Ah, trabalho aumentou. Ontem fui numa reunião daqui da Unicamp, né, de Campinas. uhum. Aí todo mundo falou, precisa rever a carga horária, que tá todo mundo trabalhando mais Trabalhando muito do mais. que antes. É, É, não para, né? é isso Continua o mesmo. tempo inteiro. Então, tentando tirar tudo que tá guardado, atrasado. Acho que Eu quem tô vendo vai. aí, eu tô vendo aí, todo dia sai um paper novo, teu e do Mauro, né? Ah, o Mauro, essa semana o Mauro tá arrebentando, né? É, eu vi lá. Mas tu tá junto, meu. É o Mauro É que show de bola. esses dois dele saíram, um saiu, né? Ficou disponível, um outro aceito, também já estava aceito, agora ficou livre, né? Então, é Sim. muito legal, né? Inovador, o trabalho Não, dele muito legal. é muito Ele legal. ele é fera. É, Assim como e você, tem, né? tem que Mas continuar, né? é isso mesmo. Tem que Continuar continuar, fazendo. meu. Por isso que Tem, tem que continuar. Mesmo a distância, vocês têm que dar um jeito agora. acho que Mas os vai dar alunos de certo. pós ficam, né, tensos com isso, de tem que terminar e como vai ser. Principalmente quem está fazendo trabalho clínico, né? Nossa, a gente teve que. Todos os meus eram com clínica. E É, aí a parou gente foi mesmo, tentando né? achar alguma alternativa, trabalhar com algo que já tinha, quem não tem muito tempo para esperar, Entendi. tá no plano B ou plano C, Eita, cara, difícil porque mesmo. até voltar à clínica de verdade, pode até abrir a clínica, mas eu não sei também se os Não pacientes vão volta. voltar, né? É, Assim, exatamente. na mesma Eu acho que proporção é natural. bem um reflexo do que acontece aqui na clínica particular. A gente volta, mas não volta 100%. Alguns É, pacientes não vêm, não tem jeito. quem, Rê, deixa, quem pode deixar vai para frente. eu acho que agora já são 7 horas, né? Falta um minutinho. E para manter o nosso protocolo aqui de não atrasar, né? E de Tá começar no certo. horário, eu acho que a gente pode começar. Vamos. Eu vou lhe apresentar, né? Já apresentamos um. Ó, a Maraísa entrou também, Oi, a Maraísa. Quanto nossa tempo que eu não te chamo? amiga. É, Maraísa é um sucesso. Não me Aqui ajuda, é, Maraísa. é o, eu tenho a grande honra de dividir a tela hoje com o Renato. Renato estava comigo junto em todos os meus momentos da FOP, né, em Piracicaba. Desde o início, quando eu cheguei lá, ele me acolheu junto com o Mauro e muitos outros, né? E foi responsável em grande parte por parte da minha formação, né? A gente caminhou junto durante muito tempo lá. Até lá fora, né? Em Ohio, quando eu fui, Renato foi junto também. Pra gente, pra gente extrair o máximo, né? Dele, da gente, né? Mas foi bem legal. Né? Quase incendiou o apartamento, mas deu certo, né? E é um grande prazer, Renato, estar aqui com você hoje. A gente vai falar um pouco, né, de fatores de risco para as doenças periodontais. E aí a gente pode até começar desde o início, né? Porque para falar de fatores de risco, a gente deve falar um pouco também de etiologia, de patogênese, né? E uma coisa bem legal. E é justamente o que a Semana da Pério estava propondo, né? Quando eu
bolei esse esquema da Semana da Pério aqui no Instagram, é voltar para o básico, né? Que o que tem me chamado muito a atenção é que muitos dos dentistas estão preocupados com a técnica mais resolutiva para tudo, com a tecnologia por trás dessa técnica, o que que eu faço para essa tecnologia me ajudar e acaba que esquece um pouco da base de tudo, né? Porque até chegar nessa tecnologia a gente precisa desenvolver bem o nosso lado mais básico, a nossa ciência, o que que tem por trás daquilo para a gente chegar num resultado de sucesso, né? Eu achei que estava faltando muito nisso, principalmente no próprio Instagram, né, que hoje é um meio de divulgação muito, muito legal, né? Então, nada melhor do que a gente começar do começo, do básico, né? Então, obrigado, Renato, por ter aceito o convite. Eu fico extremamente feliz e a gente tá junto, tá? Pode falar alguma coisa, pode começar se quiser. É um prazer mesmo estar aqui. Eu acho que a sua escolha foi muito acertada. É uma delícia. Todo mundo gosta de fazer aumento de coroa estético, Ou, né? O é paciente verdade. também, né? Até o paciente gosta. É uma das Até o poucas coisas que paciente, até o paciente gosta de fazer. é Mas a gente tem verdade. muito mais de pério a oferecer. Talvez uma ideia, uma volta ao primordial, uma volta ao essencial da pério é sempre importante. Você sabe que tem uma Sim. coisa que eu sempre falo, eu acabo dando muitas aulas de temas básicos, né? Ó, Microbiologia, imunologia, né? Anatomia, e muitas vezes um sentimento que eu tenho é que a gente vê isso muito cedo na faculdade, né? E parece que tudo aquilo vai se passando, vai ficando apenas alguns pequenos detalhes na nossa só os mente. relances. Exatamente. Então, eu sei que isso é um fator de risco. Eu acho que esse paciente pode ter mais doença. Não é Sim, normalmente um tema que a maioria das pessoas param para se aprofundar. Então, é, vai passando, vai ficando longe. E é de uma importância no dia a dia da clínica, né, que precisa ser relembrado. Então, eu com gostei da certeza. semana da sua Pério Prime porque trouxe assuntos realmente importantes. Né? Quando eu vi Sim, ontem, antes de ontem, você falando que o Google precisa sondar mesmo implante. Imagina, 2020 a gente falando falando isso e isso. ainda é dúvida de algumas pessoas. Né? Você Exatamente. falando com o Mauro sobre o exame clínico, a importância, o quanto a gente precisa dele ao longo do tempo, essencial, diagnóstico diferencial, né? Tratamentos que a gente pode fazer errado se a gente não Exato. diagnosticar direitinho, ontem com a Maraísa. Então, Com a Maraísa. acho que foi muito legal a sua ideia. Eu acho que é importante relembrar, tentar trazer algo de novo, reforçar o que já tem, né? O que estava lá. Mas é claro que o tempo traz algumas novidades. O tempo e as Com certeza. tecnologias. Eu falo que se alguém Sempre vem. conseguiu em 6 meses, menos, desenvolver uma vacina, na verdade, e a gente está rezando por ela, É é verdade. possível que as tecnologias atuais não tenham nos trazido alguma coisa nova, É, né? Então a gente precisa relembrar, precisa tocar nesses assuntos que são muito importantes. Então hoje show acho de que bola. o tema que a gente ficou, né, para conversar hoje seriam fatores de risco, né? Que Sim, fatores podem alterar a ocorrência da doença, que fatores estão relacionados a ter a doença são é, diferente, né? sim. E sempre que a gente vai falar de fator de risco, a gente vai falar de alguns detalhes da patogênese. Aí eu até preparei aqui 3 Patogênese. imagens. Sobre Ótimo. patogênese. Preparei 3 imagens aqui, só para a gente chamar um pouco a atenção de alguns pontos. Deixa Show eu de bola. virar a câmera aqui para Po- vocês. Pode virar aí. Ah Essa, lá, é to- garoto. essa tá todo mundo, esse tá todo mundo conhece, né? Eu até Essa todo coloquei mundo ali que é o conhece. clássico. É o page É, column, a gente coloca ali
cada quadrado relacionando entre si, o quadrado, né, o retângulo ali relacionado ao desafio microbiano e por diferentes formas relacionado à imunologia, a fatores imunológicos e os seus Isso. fatores que são liberados, levando à destruição do tecido conjuntivo, levando à destruição ali e sinais clínicos da doença, tá? Sim. Se a gente for pensar, tem mais de 20 anos embora ele não está errado em nada, mas ele tem mais de 20 anos, né? E quando a gente estava falando, o que a gente vai abordar, o que será interessante conversar, será que disso aqui mudou alguma coisa? E é o que eu falei, né? A tecnologia, anos de estudo, mais de 20 Anos de anos de estudo. estudos deles mesmos trouxeram pelo menos algumas discussões. E acho que isso que é interessante. Ótimo. Talvez a gente trazer duas teorias que hoje em dia elas elas não brigam entre si, mas elas têm uma diferença primordial. Esse seria um novo modelo para a doença. A gente pode até chamar ele de patógenos-chave, né? Que foi Uhum. proposto por Raji Chengales já tem alguns anos, mas o que ele traz como fator primordial? A nossa cavidade oral é rica em bactérias, é rica em patógenos também numa proporção mais baixa, né? Numa quantidade mais baixa. E aí ele fala que qualquer quebra desse equilíbrio que tem ali vai tornar aquela microbiota disbiótica, que é uma palavra da moda. Disbiose intestinal, disbiose social, tudo é disbiótico hoje. E não está errado esse termo, não, porque é uma união, diferentes fatores que podem estar associados a isso, né? E Sim. essa presença de patógenos chaves ali que levam a essa situação fazem alterações imunológicas que promovem a reabsorção, a ocorrência da doença, e essa destruição e a ocorrência da doença vai gerar uma condição favorável para essa desbiose acontecer numa maior proporção. Então, Posso. vai criar um ciclo em que alguns patógenos instalam, modificam o ambiente, modificam a resposta, aumentam nutrientes para aquelas bactérias com potencial patogênico aumentarem ainda mais a sua população, amadurecimento do biofilme, e aí você cria um ciclo vicioso de doença relacionado à doença, tá? Isso. Essa filosofia, vamos dizer assim, ela tem mais a ver com aquele clássico do Page e Cornell. E Kahneman. Uhum. Mas o Van Dyke, que é o Van Dyke, né, que é um dos maiores pesquisadores do mundo de patogênese periodontal, há muitos anos ele estuda muito mais relacionado à inflamação. Você sabe que quando eu estava no doutorado, uma professora estava fazendo o sanduíche Ah, e a professora de imunologia num seminário questionou, falou, o que Van Dyke prega, de que a inflamação é mais importante. Ficou uma discussão enorme lá. E esse ano, olha só, super novo, ele propôs um novo paradigma da doença. Então você acha, ó. olha, é uma nova forma como essa doença começa, se mantém e progride, né? Então, pode mudar. Existem filosofias que mudam um pouco. Ele chama até de antigo, né? De old, que essa microbiota é primordial, vem primeiro. Ele acredita que fatores inflamatórios podem favorecer a ocorrência da disbiose e aí sim acontecer a É doença. assim que acontece a doença. Né? Então, e Legal. esses fatores inflamatórios vão ter diferentes condições, é mais ou menos disso que a gente vai falar, mas não só a ocorrência da doença, mas a forma como a doença se resolve. Né? As pesquisas dele mostram muito
fatores que ajudam a controlar a doença e que talvez a perda desses fatores é que leve à ocorrência da doença. E isso gera um impacto enorme, né? Ao Sim. invés da gente tratar focando na redução microbiana, E- já que não é a causa primordial, são não é o biofilme, No mas as biofilme bactérias, seriam outros fatores associados à condição inflamatória. inflamatório. Então, olha só como uma mudança de paradigma poderia mudar imensamente a nossa vida, Aham, né? exatamente. E é novo. E muita gente acreditando que essa sim seja uma possibilidade mais concreta para a ocorrência da Na etiopatogênese. doença. Uhum. Então, Que legal. pode mudar, né? Essas são teorias, são possibilidades, e todas essas, independente de qual, seja mais voltado para a inflamação, seja mais voltado para a microbiota, para a disbiose, para patógenos-chave, seja o mais antigo, uma coisa se mantém. E isso que é importante vai ser o nosso tema de hoje, né? Sim, Fatores vão fatores. alterar essa doença, né? Elas vão modificar essa história natural. Vão aumentar a incidência, vão aumentar a progressão, podem alterar a forma como essa doença acontece e até também depois como ela responde, né? Que é Sim, outro caminho também a pensar. Então é importante a gente pensar que, independente da teoria, isso vai se manter. Isso é palpável na nossa mão, né? Na nossa vida do dia a dia. Quantos pacientes de vocês, né? Quantos pacientes que nós atendemos no dia a dia apresentam algum desses fatores? é Fumo, verdade. diabetes, estresse, fatores genéticos, obesidade. Então, eu acho que a gente não pode só considerar a doença você não escovou, a doença acontece, você tem mais risco, isso não vai me fazer mudar muito o meu pensamento, né? Você está atendendo um conjunto de fatores ali, Isso. clínico, imunológico, microbiológico, e tudo isso é o seu paciente, é o que você vai cuidar dali para frente, né? Então, esse é Isso. o papo de hoje, vai ser pensando nisso, pensando nesses fatores, pensando em indicadores que podem favorecer e modificar a história da doença. Daí eu acho que a gente pode ir batendo um papo aqui do que é novo, do que mudou, do que é mais importante. Isso, muito legal. Essas suas informações foram muito importantes, né? A gente que está dentro da clínica acaba percebendo isso também, né? A importância principal dos fatores de risco, né? Que você citou bem aí, e todas essas mudanças de paradigma, né? Que podem vir a acontecer, leva cada vez mais a nossa importância de se estudar sempre o básico, né? Continuar Sim, acompanhando as mudanças, porque a verdade absoluta não existe, né? A gente está sempre atrás de uma verdade que pode mudar a qualquer momento, não é verdade? eu, Então, eu, acho muito legal, achei muito legal. eu acho que é Então, importante, não é. Olha, se você pegar o artigo do Van Dijk de 2020, né, que fala muda, seria uma mudança completa, né, da patogênese da doença. Você precisa ler umas 2, 3 vezes. Não é uma coisa fácil, você não né? entende de E eu acho cara. que o papel nosso é esse, é tentar mostrar que podem existir outros caminhos. Eu não gosto da classificação nova, não sei você. O tema não é esse hoje, né? Mas a Não, parte que não, eu não. mais gosto da classificação é o fill the blanks. Em algum momento eles falam, é preciso preencher alguns espaços do que a gente ainda não sabe para poder ter mais certezas no Ainda não sabe, é futuro, verdade. né? E a gente ainda está É verdade. descobrindo muita coisa, a gente é capaz de descobrir muita coisa. O que eu e o Wagner aí, olha, que chegou aí, estudávamos há Ó, 15 anos Vagnão aí. atrás, né? Quando a gente começou a fazer pós-graduação junto, né, Wagner? Muda, muita coisa mudou, tecnologia mudou, facilidades e dificuldades vão mudando. Mas se eu fosse escolher um principal hoje, vamos ver se você concorda comigo.
Qual que você acha que desses Ah, fatores seriam mais importantes para o dia a dia? os fatores de risco É. ou fatores relacionados à doença? Ó, Não, Renato, os eu fatores de acho, risco. eu gostei aos fatores de risco. Eu acho que É. hoje na atual conjuntura que a gente está, o estresse seria um dos fatores bem importantes, certo? Ah, Porque, assim, na verdade, eu tenho atendido muita gente que o estresse, na verdade, vai desencadear outros fatores que podem até relacionar-se com fatores de risco também, né? O cara chega mais estressado, ele vai acender um cigarro para se acalmar, ele vai comer mais doce para se acalmar. Que tem muito paciente que come compulsivamente para relaxar ali no estresse. Aí acaba atingindo um outro fator que é a obesidade que você falou aí. Então, assim, na atual conjuntura nossa, eu escolheria o estresse, Renato. Não sei você. eu acho que época de pandemia, o fator de risco mais comum vai ser o estresse, né? Vai ser mais E comum, você exatamente. sabe que o estresse, ele não é considerado um fator de risco, porque é legal a gente relembrar isso. Existe uma Aham. diferença de fator de risco verdadeiro e que são fatores que mostram uma correlação com a doença periodontal, desde dos estudos em animais, dos estudos em células, dos estudos transversais, dos estudos longitudinais, você tem a confirmação dessa relação Sim, entre um fator e a doença. E no caso, que a gente tem mais força e que tem esse título obtido para fator de risco de doença periodontal seria o diabetes e o fumo. e o fundo. E Uhum. alguns micro-organismos, de uma maneira, às vezes, classificado como uma ação local, mas você tem esses fatores. O estresse, que a gente estava falando agora, que talvez seja o fator mais importante hoje em dia, seria um indicador, né? Em Sim, estudos em animais, ele sempre mostra a relação. Quase sempre a gente consegue ver uma relação. A gente tem uma amiga que estudou muito isso, né? Estuda até hoje, que é a Daiane Peruso, que sim, hoje é professora na São Leopoldo. Ela tem uma revisão de 2005 que mostra essa relação. Essa revisão é super citada no mundo todo. E ela traz uma revisão mostrando que existe uma relação entre estresse e doença doença periodontal, perinatal. né? Principalmente em animais, porque a gente controla todos os fatores. Querendo ou não, nos humanos a gente tem uns gatilhos, né? Você passa o dia estressado enquanto você está no homeschooling, por exemplo, mas depois você relaxa um pouco e aí você ameniza um pouco os Um fatores do pouco, estresse, por exemplo. Ou verdade. outras formas, Você tem o escape. você tem escape. Então, Uhum. ele não tem uma força intensa, um pouco por causa disso, um pouco porque é difícil a gente medir. Como você avaliaria o estresse dentro do seu consultório? Hoje em É. dia, todo mundo vai falar que está Todo mundo é estressado. estressado. Todo mundo, todo De alguma mundo. forma, todo mundo está estressado, exatamente. E o estresse que faz esse efeito na doença periodontal, principalmente, é o estresse crônico, que acho que a pandemia trouxe isso um pouco para a gente, essa cronicidade do estresse, né? Sim, E de alto impacto. Eu lembro de ter lido isso há bastante tempo, que um tipo de estresse muito forte é cuidar de um familiar doente, que te cansa mentalmente, fisicamente, te absorve totalmente ali. é verdade. Esses fatores do estresse, esse estresse mais significativo, ele vai fazer efeito sim para a doença periodontal, tá? Por diferentes vias, Lucas. Acho que isso que é importante a gente passar, porque alguns a gente até pode lidar no consultório. Um Sim. paciente estressado, a gente sabe que ele passa a escovar menos, ele está, né? O mundo está acabando, a vacina não vem, E ele, e o fio dental hoje não vai ser diferente. ele não quer ir no supermercado comprar o fio dental porque ele tem medo de pegar o coronavírus. Exatamente. Ou
ou o dinheiro acabou, um fio dental, para uma Isso parcela da população, não é barato. não é mais, Não é não é barato. prioridade. Não é, não. Deixa isso para lá, né? Então tem um Verdade. fator psicossocial importante, aonde a gente talvez consiga mexer. Relembrar a Sim. importância dos cuidados de higiene, relembrar a importância que ele tem de se autocuidar, talvez isso seja uma forma dele até relembrar a importância dele, centralizar o pensamento e reduzir o Isso. estresse, por exemplo. Esse é um fator que a gente consegue mexer, É. né? Mas eu acho também que a gente pode tirar um ponto positivo da pandemia. Ah, Porque muita gente também pisou no freio e acabou tendo que pisar no freio e vendo que, na verdade, você precisa cuidar mais de você mesmo, né? é, De perceber que o trabalho não é tudo, né? E muita gente aqui que me procura trabalha workaholic mesmo, trabalha muito, né? Então a gente acaba tendo um cuidado maior conosco, né? Com a gente mesmo. Então é. isso eu achei um ponto muito positivo da pandemia. A gente começa a cuidar mais da gente e dos nossos próximos. Então isso vai Sim, levar com que as pessoas tenham mais consciência da necessidade de cuidar, né? Do é, cuidado que eles têm que ter. Então, talvez algumas prioridades comecem até a mudar, né? Paciente que não passava a higienizar, a usar o fio, vai começar a usar, vai começar a fazer uma caminhada, não só para odontologia, né? Vai começar a fazer uma caminhada para melhorar o coração, enfim, tudo, o olhar para entendeu? si talvez seja importante, né? Você sabe que Isso. É, exatamente. Sim. quem olha para você, quem se cuida, passa a escovar melhor, a se cuidar melhor. Então, a gente talvez possa aproveitar isso que você falou, talvez seja um momento de se auto-perceber, se autoconhecer, aproveitar que a gente teve que parar o mundo, né? Sim, E perceber que cuidar de si mesmo é importante. é E isso importante. vai ter efeito. E isso vai ter efeito positivo. É científico, né? Não são muitos É, estudos que gostam disso, mas a gente tem um trabalho lá de Piracicaba que mostra isso, e mostra né? isso. Uhum. Que tem essa relação da percepção com o se cuidar, né? Muito bom, Tem uma muito parte do legal. estresse que a gente não tem muita capacidade de cuidar, porque o estresse mexe com a imunologia, muda a liberação de hormônios, eles vão alterar comportamentos celulares, eles vão promover um ambiente pró-inflamatório e eles vão trazer a chance de uma maior doença. Aí, se o paciente conseguir se acalmar, controlar esse estresse, esse efeito diminui, mas nós dentistas, talvez não consigamos controlar ali. E até a recomendação de procurar ajuda é importante. Se perceber que aquilo é uma condição que está afetando significativamente a vida do Sim, paciente, com né? certeza. Com Então, certeza. são dois fatores. São tanto os fatores sociais, de autocuidado, quanto fatores imunológicos mesmo. Vai mexer com o comportamento de célula que vai reabsorver o osso, aumenta a chance de doença e também fatores inflamatórios do tecido gengival ali. Então, o estresse é um fator, eu acho que na pandemia ele está quase ganhando um cargo Ele novo, né? Ele vai vai, subir, ele vai subir de patamar. ele vai ganhar um upgrade para fator de risco, porque ele é importante mesmo, né? É, sim, com certeza, com certeza. Então, Mas o que eu acho que para a gente quero sua opinião aí, lá, do uhum. Sudeste e do Nordeste. E do Nordeste. A gente tem uma epidemia de diabéticos, né? Ah, A isso é gente verdade. tem o aumento da sobrevida dos pacientes. A gente vive mais hoje, né? E a condição de acesso a alimentos, redução de exercício, faz com que
exista um aumento contínuo de diabetes. Diabetes. E eu acho que diabetes é a minha aposta como hoje e para o Para futuro o futuro. o fator de risco que a gente mais tem que conhecer, o fator de risco que a gente mais precisa olhar para o Olha, nosso paciente. eu Né? também acho. Eu também acho. Tem muito paciente, clinicamente falando, muito paciente procura a gente. E eles tem alguns, inclusive, que não conseguem controlar a doença, o diabetes, né? Por conta, talvez, dessa conjunção de fatores, né? De que a gente vem falando. E cada vez mais o tratamento do diabético se torna mais complicado, mais difícil, né? A gente tenta, a gente sabe quais são os fatores por trás disso, né? E a gente tenta, a gente fala, mas não vê resultado em pacientes diabéticos. Você tem razão, né? Que a Eu diabetes acho é um risco muito grande. e existe ainda, que é super importante, essa relação dupla, bidirecional que a gente fala, né? O diabetes, ele piora a condição periodontal. Então, a gente Sim, tem trabalho que os pacientes, ao longo do tempo, têm de 2 a 3 vezes mais chance de ter doença periodontal, né? De isso. cada 10 pacientes que têm pério, 4 tem uma pesquisa desse ano, teve um periodontólogo de 2000 só de fatores de risco. Né? Então, esse trabalho fala de cada 10 pacientes, 4 vão ter algum grau de diabetes em controle ou descontrolado. Né? Então, a gente tem muita É gente muito que a gente importante. vai encontrar tendo diabetes em diferentes controles. E o que é importante a gente lembrar, que cada vez mais estabelecido, é que a presença da doença periodontal, do sangramento e da destruição periodontal afeta o Afeta controle o glicêmico. controle do. Exatamente. Então, você Exatamente. cria um ciclo. A doença piora o diabetes. Quanto pior o Quanto diabetes, pior o controle piora, glicêmico. Pior, piora a porque doença, isso é uma relação. O paciente diabético que controla bem, ele tem pouco impacto em perda dental e em doença periodontal. Então, você conseguindo manter o controle, que para quem tem diabetes não é fácil, não é? Você consegue reduzir o efeito, mas quando você uhum, tem esse descontrole, você tem uma cascata de eventos, uma cascata de fatores que vão modificando. E, em algum momento, eu acho que é importante a gente tratar. Eu acho que não sim, dá para a gente também deixar o paciente diabético que não consegue controlar. Ah, não, só vou te atender quando você tiver com hemoglobina controlado. 7, né? Hemoglobina 7%. Uh, glicose em jejum baixa. Se ele tem doença periodontal severa, né? Isso, Deve existir um equilíbrio. Se ele não faz acompanhamento médico, ele deve iniciar. A gente pode ver se existe uma melhora do quadro fazendo a condição, o tratamento da doença, do diabetes. Mas em algum isso. momento a gente precisa intervir. A gente Então, precisa. isso é muito legal você estar falando, Renato, porque eu lembro muito de há muito tempo atrás, né, quando eu estava na graduação, às vezes os nossos professores, eles não deixavam nem a gente sondar o paciente descontrolado, né? Com medo daquele sangramento não parar, entendeu? Na graduação. Então, isso são assuntos, são temas que eu acho que que vale muito a pena essa discussão, porque até hoje pode estar incrustado aí em pessoas que passaram, né? Assim, da Sim. minha época, né? E que passaram por professores assim, e que levaram isso, como a gente falou no começo, são poucas coisas do básico que ficam na nossa cabeça. E É. às vezes pode ficar exatamente um fator como esse, que E talvez você, o poxa, perigo sempre paciente existe. diabético, eu não vou nem sondar, né? Exatamente. Então, eu acho que essa proposta do Perioprime, do curso básico, que inclusive já está aí, né, disponível para quem quiser fazer a inscrição,
é extremamente válida. A gente fala que o tratamento periodontal não é só a raspagem, né? Você tem que entender o perfil do seu paciente para você conseguir ter sucesso em qualquer terapia, na verdade. Não é só na terapia periodontal. Esse é o ponto que a gente tem que se atentar sempre, né? Então, eu acho super válido essas informações que você está falando. Eu acho que merecia não uma live, mas sim uma grande aula e que eu tô muito feliz mesmo. É, Mas, em algum mas momento a gente tem que quebrar. essa importância tem que ser chamada à tona, porque isso é muito relevante. Você imagina o paciente que, se a gente tem a via dupla, o paciente tem a doença periodontal e está com o controle ruim. Então, será que se eu melhorar o controle da doença dele, ele vai melhorar também o diabetes? Claro, Ó, então a gente tem que fazer um meio eu termo. acho que eu posso, eu tenho, né? Acho que meu papel até é esse, é trazer evidência. Tem Sim, vários trabalhos, não é um consenso absoluto, não é sempre que os trabalhos conseguem obter essa informação, mas dentro daquele trabalho, dessa coletânea atual do PL 2000, tem lá uma revisão que mostra vários artigos juntos que o tratamento periodontal consegue reduzir num curto tempo, pelo menos, né, 3, 4 meses, aproximadamente 1% da hemoglobina glicada, que é o fator mais importante de ser mais avaliado importante, num paciente diabético. o diabético. Hemoglobina Uhum. glicada, eu sempre explico para os alunos assim, é o vídeo. Você está acompanhando a vida do diabético. E ele vai te dar o controle glicêmico de 3 meses. De 3 A meses. glicose em jejum, a Não é, glicemia em não é jejum, só o momento, é uma foto. Você só sabe é o como ele está. momento. Exatamente. E aí, é igual ir no nutricionista, né? É o, Perto do é o nutricionista, a gente come é o super bem. post e a live. Exatamente. Agora, você é mais moderno, né? Você é Olha mais lá, eu sou jovem. moderno. É o post contra a live. Então, a hemoglobina glicada é modificada em certo grau. A gente não é a cura, não é o controle total da diabetes, isso é importante, mas é uma forma de controlar a doença periodontal, Sim, de sim. reduzir um pouco, ajudar nesse controle glicêmico do paciente diabético. Então, isso é super importante. A gente precisa tratar dele, quebrar. O diabetes talvez seja os últimos trabalhos, eles são os que mais mostram para a gente como ele interage em tudo. Ele modifica a microbiota muito forte. Por exemplo, aumenta gram positivo dentro da bolsa, facultativos, totalmente diferente, por exemplo, do que o fumo traz. E a Uhum. relação dele com a imunologia é totalmente alterada. A gente teve um trabalho que saiu esse ano, que mesmo com o tratamento periodontal, essa relação micro-imuno continua diferente, comparando com o paciente que não tem diabetes. Então, é um impacto tremendo dentro da doença e por isso ele é um fator de risco tão importante, né? Eu acho que para o nosso dia a dia, não só pelo aumento do número de casos de diabetes, como pelo menos aqui, quero saber daí, mas pelo menos aqui, a gente teve uma redução grande do número de fumantes. Sim, isso é A gente não verdade. tem mais aquele grande número de fumantes, que é o Não outro tem fator de mais. risco principal da doença. Então, a gente está Exatamente. tendo, ao longo do tempo, um aumento do número de diabéticos, de Na, idosos na com verdade, se a diabetes. gente for ver historicamente, está tendo exatamente a inversão, né? Os fumantes que eram assim, a grande maioria estão decaindo e os diabéticos estão aumentando. Isso é verdade. Exatamente. O Aqui fumo está não do deixou mesmo de ser jeito. importante, né? Não, Ele é muito e nem vai deixar impactante. de ser. Não vai, não vai. Ele é muito impactante para a doença periodontal, ele tem um efeito microbiano na imunologia. Então, o trabalho da nossa professora, né, Ah, da sim, Kumar, né, de Ohio, de a gente Ohio. estudou lá junto, que é muito legal, assim,
que ela mostra que mesmo na saúde, tendo o fumo como um fator associado, né, um paciente que não tem doença periodontal, mas ele é fumante, aquilo, ela já tem um estado de pré-doença. Está pronto para perda no Tá. futuro. Em algum momento, qualquer pequena Ele, ele abriu a desequilíbrio, porta. Abriu a exatamente. porta. Quando E tem o fumo, aí, as bactérias benéficas, vamos dizer assim, que a gente tem na nossa boca, elas morrem por uma mudança no biofilme, começa a alterar aquelas bactérias, e essas bactérias que não causam danos começam a diminuir, a morrer, e você sim, passa a ter um ambiente favorável para aquelas que causam doença. E aí, citocinas, inflamação, você vai ter uma diferente forma da doença acontecer. E perde muito mais, destrói mais. Tem mais de 3 vezes mais perda de dente ao longo do tempo. Então é um impacto enorme. Embora a gente é. tenha menos fumantes, fumantes pesados, né? Aqueles que fumam mais de 10 cigarros por dia, pelo menos, a gente tem um menor número desses pacientes no dia a dia, mas o impacto é grande. O impacto é grande. Verdade. Muito bom, muito boa a sua linha de raciocínio sempre muito válida, né? Eu estou aprendendo cada vez mais, sempre. E é justamente isso que a gente vê no dia a dia clínico, né? E eu acho extremamente importante todas essas informações que você vem trazendo, né? Então, você falou já do diabetes, você já falou do fumo, você falou, inclusive, um pouquinho aí já da, do estresse. E você falou, você pôs um fator, um indicador, a obesidade, né? Sim, Você, e aí eu queria, porque isso também está aumentando na nossa população, né? A obesidade. A gente vê cada dia mais pacientes, né, buscando alternativas até drásticas às vezes, né, que é a redução para melhorar o controle e melhorar a obesidade. Eu queria que você falasse um pouco, a gente já está aí com quase 40 minutos de live, só dar rápido. uma passadinha rápida, só porque você comentou lá da obesidade, para a Uhum. gente fechar e agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Eu achei sensacional. Você sabe que a obesidade, ela tem, vamos dizer que ela é o irmão mais novo aí desses fatores. E o problema da obesidade é separar a obesidade, né? Você tem normalmente paciente obeso, ele desenvolve outras comorbidades que a gente começa a não saber exatamente aonde está o problema, né? No Brasil tem várias pessoas que estudam obesidade. Legal que é um tema, até porque talvez no Brasil está aumentando bastante, a gente ainda não está no nível dos Estados Unidos lá. Não, É, não vou falar pandemia, que hoje o termo já, né? Mas é um aumento já. terrível, né? Enorme de obesos. E tem essa questão da obesidade modificar. Então, tem um grupo no Sul, tem grupo do Cortelli, que é até citado como um bom trabalho nessas pesquisas mais atuais, nessas revisões, que mostram que, e ele ainda conseguiu ver uma condição dose dependente, vamos dizer assim. Quanto maior o grau de obesidade, maior o impacto para a ocorrência da doença, chegando nos graus mais altos de obesidade, ter 2 vezes mais ocorrência de doença. Isso que o Wagner foi no X mesmo da questão. Você Uhum. acaba tendo nesse paciente, muitas vezes, a síndrome metabólica, que é a união Metabólica. de comorbidades. A obesidade com a hipercolesterolemia, né, que é o aumento de fatores lipídicos no sangue, você às vezes tem hipertensão, você tem alguns outros fatores que podem estar relacionados. E esse combo também tem sido talvez
os trabalhos mais recentes, de uma década para cá, mais ou menos, isso é recente em ciência, né? Ciência não é rápida, a gente está aprendendo isso Não. na marra, né? A ciência tem mostrado ao longo do tempo que isso pode alterar. E de que forma que isso pode alterar? Porque já respondeu a Maria Fernanda. Ó, Olha lá. aparece que você vai responder. Né? Você tem as células, a liberação de adipocinas. Olha, é um termo diferente. Adipocinas, né? São Adipocina. mediadores que estão associados às células adipócitos, que estão relacionados a esse perfil de paciente, que tem a capacidade de também alterar a condição imunológica, alterar aquilo que a gente precisa ter em equilíbrio para que a doença não aconteça. Pensa que a gente sempre está tendo uma briga ali na gengiva, né? No periodonto, entre agressão e controle imunológico. Imunológico. E esse fator a mais pode favorecer a ocorrência. De maneira simplificada, né? Você tem um combo de fatores ali, mas você tem um padrão diferente sistemicamente do controle inflamatório daquele paciente. A Poli, né, a Poliana Duarte, é uma que estudou bastante adipocinas e ela mostra esse efeito. No estudo, Juliano Cavani, da Federal, mostrou impacto em tratamento. Então, a obesidade ainda é um indicador, não é um fator de risco. Eu acho que está crescendo. Eu acho que a dificuldade da gente falar quando é só obesidade, quando é síndrome metabólica, é uma das coisas que dificultam, mas ela parece incomodar. E muito também, vou puxar a sardinha para brasa, é um pouco da dieta, né? Sim. Você sabe que tem trabalhos mais recentes que tentam avaliar o padrão de dieta como um todo. E esse padrão de dieta traz para nós um padrão inflamatório ou anti-inflamatório. Eu sempre brinco, suco de uva é anti-inflamatório, mas não adianta eu tomar suco de uva no McDonald's comendo um Big Mac. Um Big Provavelmente Mac. o resultado vai ser pró-inflamatório, né? E tem índices Exato. que são legais, que tentam abranger, precisam de um nutricionista, mas essa avaliação nutricional mais ampla. Será que eu que caiu? Voltou? Voltou. Voltou. Tem uma. Então, a nutricionista consegue gerar um padrão, né? E você sabe que a gente está fazendo, a aluna está no mestrado agora. Por sorte, ela é nutricionista e dentista. Ó, que legal. E a gente está conseguindo fazer essa pesquisa. Em pacientes sem doença. Aqueles que comem pró-inflamatório, então tá lá chocolate, dependendo do grau, da quantidade, né? Refrigerante. Alimentos refrigerantes, alimentos pró-inflamatórios, ou até o inverso, na verdade. Quem tem uma dieta mais rica em anti-inflamatórios, alguns temperos, carne magra e assim por diante, você tem no fluido aumento de fatores anti-inflamatórios. Você tem uma diferença entre as populações. Então, talvez seja o início. E aí você entra, né? Se esse paciente se mantém, você continua tendo ali um fator aumento de adipócitos, Aumentar. obesidade, e lá para frente você acaba modificando todo o indivíduo como um todo, né? Como um todo. Levando a mais doentes. Ele entra em Então, isso é colapso. novo, é legal. Acho que a gente vai ouvir bastante falar disso para frente. Assim, daqui a alguns anos a gente vai estar falando bastante disso. Então, um trabalho do ano passado, por exemplo, que tratou o paciente mudando a dieta Ótimo. também. Daqui E a... Legal, legal. certíssimo. É isso mesmo. Bom. Oi? Lucas? Eu só não te escuto.
Acho que ele vai entrar de novo. Oi. Não, acho que o meu tá... Ó, estão falando aí que o meu tá normal e o seu que tá... Que a gente não tá te escutando. Oi, oi. Tá bom, então vai, vamos ver.